E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui na digitaledu.com.br. Bem legal, diretamente aqui do Rio de Janeiro. São exatamente 9h01. Aqui tá um sol danado aqui do Rio, 29 graus, mas a máxima para 32, a sensação térmica é gigante aqui, né? Tá um calor do caramba e 25 graus. A parada é o seguinte, bom sábado para todo mundo aqui, o pessoal que está assistindo a gente, que de repente vai assistir depois na plataforma Digital Edu também. Eu tenho alguns disclaimers para falar com vocês aqui. Tá? Uma coisa bem bacana que acontece aqui na Digital Edu, que é um diferencial, é que a Digital Edu ela te proporciona um certificado em que você, né, comprova que você esteve aqui assistindo essa live. Tá? Isso serve como PDU, serve para uma opção de lugar, tá? O certificado aqui. Mas ele só é aplicado, no caso, se você só vai obter ele a partir do momento que você está dentro da plataforma digitaledu.com.br. Hoje, nós estamos transmitindo para o Facebook, para o LinkedIn, tá? Para o YouTube, para o Instagram, e o outro que eu não me lembro qual é aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Twitch? Eu não me lembro. Ah, não, a própria Digital Edu. Claro, né? Na Digital Edu. Então, gente, inclusive já tem gente aqui, ó. Já tem gente. Ó, o Rafael aqui. Fala, Rafael, tudo bem? Bom dia. A Beatriz também está aqui. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Quem for lá do Pipoca Ágil, Simulação de Projetos Ágeis, se identifica aí. Sou do time tal, papá. Beleza. Então, hoje vai ser um dia bem bacana, quer dizer, todo sábado, sempre convidados maravilhosos aqui, só para brilhantar, né? O nosso sábado aqui de 9 às 10. Mas antes de chamar o convidado, eu quero também chamar vocês para entrar aqui na plataforma. Na plataforma, todo dia tem conteúdo, e além do conteúdo, nós temos cursos também. Tá? Essa plataforma está crescendo exponencialmente. Tá? A coisa está assim, está muito bom. Assim, 2025 está sendo muito legal. Inclusive, já chegando gente aí. Ó. A Ana Lívia, tudo bem? Bom dia. Ela está no time 16 do Pipoca Ágil. Que legal. Obrigado, hein? A presença de vocês aqui do Simulação em Projetos Ágeis. Bom, chega de mimimi, de lero-lero, que agora eu também quero. Vamos chamar agora o meu convidado, o convidado nosso aqui da Digital Edu, um camarada que eu conheci ele assim já há um certo tempo, né? Mais de 5 anos, que o podcast tem 5 anos, e eu conheci ele pessoalmente, fui em vários eventos, cara, com ele, e é um cara que saca muito, muito bacana. E vou chamar o nome dele aqui. Entra ao palco do Digital Edu, Luiz Coelho, tudo bem? E aí, gente? E aí, Ibson? Bom dia para todo mundo aí. Prazer Bom estar aqui com dia. vocês. Que legal, né, cara? Eu Oi, acho Ibson. bacana. Diga, Oi, meu amigo. Ibson. Tem bem mais de 5 anos, cara. Pipoca É, Ágil tem tem quantos anos? 5 anos, vai fazer 6 agora em Pois 2025. é, eu já te conheço É. antes do Pipoca Ágil, eu vi o Pipoca Ágil Sim, nascer, né? verdade. Ah, é que a gente riu a beça lá no. Quem diria, né, Exato. cara? O futuro, né, Luiz? Fico Uma pensando aqui. brincadeira aí, ó, impactando um monte de gente aí, É, que legal. pior que é, cara. Você vê, às vezes a gente tem que colocar, pegar as oportunidades, tá? É que eu falo muito para as pessoas que estão aqui, por exemplo, tá? A Beatriz está dizendo aqui que ela é do time 7 do Pipoca Ágil. A May está falando aqui que é SM do time 5 aqui. Bom dia a todos. Chama a galera toda para vir para cá para Digital Edu, gente. Vamos para Digital Edu, para ganhar certificado aqui e muito conhecimento também. Tá? Luiz, meu camarada, a primeira vez aqui na Digital Edu, você pode se apresentar? Quem é o Luiz Coelho na fila do pão da Digital Edu aqui? Claro, poxa, então, gente, meu nome é Luiz Coelho, né? Eu sou consultor de inovação independente, né? Eu trabalho por conta própria, então faço parcerias com consultorias, muitas aqui do Rio, mas algumas de São Paulo, Paraná, justamente para ajudar grandes corporações, governos, startups a repensarem seus produtos, seus serviços, seus modelos de negócio, né? A gente vê tantas tecnologias surgindo. Hoje eu vou falar, inclusive, um pouquinho sobre a IA, né? A IA também está impactando meu trabalho, não é só o de vocês, né? Então, na verdade, meu trabalho é apoiar essas organizações justamente para que elas possam se adaptar melhor às necessidades do mercado, ao comportamento do cliente, às tendências tecnológicas, né, que vão se estabelecendo. Então, esse é meu trabalho hoje, cara. Que legal, cara, muito bacana. E hoje a gente. Cara, impressionante que quando começou a IA, eu lembro muito bem, as pessoas ficavam meio envergonhadas. Ah, eu uso IA, mas. Assim, eu uso, mas aí tem cheio de volta, né? E hoje em dia, né, no próprio meu trabalho lá, as pessoas estão
né, tem metas a cumprir, tá? Desejos altos, da IA fazer parte realmente, não é aquela coisa de ficar mais meio acanhado. Agora Só no está muito quintal, específico. né? Agora vai levar para o dia a É dia. isso aí. Agora está no meio da sala, tá? De estar. E o que acontece? Como é que você vê? Está indo muito rápido. Por que está indo muito rápido? Você tem uma noção assim? Pode dizer para a gente? Por que está indo muito rápido isso, cara? Ah, cara, a IA é uma tecnologia que proporciona uma série de vantagens, né? Claro que quando ela é mal utilizada, você vê desvantagens. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa bem simples. Se você vai numa rede social e vê um conteúdo que foi mal elaborado, né, através do uso de IA, você vai ver logo, isso aqui foi feito pelo chat GPT. Ou seja, se você consegue identificar isso é porque foi mal utilizado, porque é um conteúdo que está desumanizado, que está mecanizado, que talvez esteja muito superficial. Agora, quando bem utilizada, a IA ajuda muito na produtividade, ajuda muito na análise de dados, porque uma IA ela tem uma capacidade de analisar dados assim que é superior a todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui, né? Mas, enfim, então a IA ela quando bem utilizada, cara, ela realmente pode potencializar qualquer processo, qualquer atividade, qualquer tarefa, tá? Mas, claro, sabendo utilizar, conhecendo a tecnologia, né? Não precisa conhecer a fundo, você não precisa ter um especialista em machine learning. Mas quando você conhece um pouco mais a tecnologia, você consegue identificar quais são os limites daquela tecnologia, né? Então, provavelmente, cara, a IA, ela acho que não tem um caminho de volta. Ela vai estar no nosso dia a dia, nem que seja como aquele copiloto ajudando a gente Sim. em tarefas mais simples. Interessante. Não sei se você soube, tá? Eu acho que no nosso episódio lá com o Zeca, acho que eu não falei isso, não. Vou falar aqui na Digital Edu. Não sei se você ficou sabendo, não sei. Mas eu dei um reboliço no LinkedIn. Logo quando saiu a ChatGPT, eu perguntei simplesmente assim para o ChatGPT. ChatGPT, quais são os cenários que o Kanban, que não aplica-se o Kanban? Aí ele colocou 8 cenários. Eu fui no LinkedIn e, pum, mandei lá. Cara, ligaram o telefone para mim, Ligaram. Y, o que está acontecendo? Só pode ser zoeira, né? Porque o Kanban é uma religião, não é? Se você falar mal do Scrum, ninguém fala nada, tá nem aí. Se falar mal do Safe, ninguém tá aí. Mas o Kanban, cara, sem brincadeira. Aí ligaram para mim uma pessoa, falou assim, Y, lá de Brasília. Y, estão falando de você aqui no grupo. Aí eu fui no grupo e tudo, o pessoal falou. Aí eu levantei uma bola, uma questão até, né? Eu falei, gente, imagina um cara que vai tomar uma decisão, um CEO, um CTO, será que for, e o cara não é muito cheio, o cara é do dinheiro, não sei do negócio, mas ele não conhece muito bem, ele vai usar o chat GPT fazendo perguntas simples, ele não tem um contexto do GPT. Então é justamente para levantar a bola disso. E acabou saindo um programa, né, o Pipocagem no Kanban, um negócio assim, com um co-host, e nós tivemos 3 ou 4, justamente falando, desdizendo o que a IA fez, tá? Então, é gozado, né? Que você vê, tem vertentes de conhecimento, né? De você. Pô, eu coloquei uma vulnerabilidade ali, tá? Cara, o ChatGPT não respondeu. E isso pode ocorrer em qualquer nível, tá? Não porque o Y fez errado, tá? Você fez, entendeu? Criticou, cara. Mas foi a chuva, cara. Foi muito legal. Foi muito interessante. Até o Zeca falou: Nossa, você colocou aquilo. Calma, Zeca. Deixa eu contextualizar para você como é que é. Mas ele revelou isso mesmo. Hoje em dia as pessoas estão mais ligadas e a gente está difundindo mais, que a gente tem que usar. Quanto mais você souber do assunto, mais vai contribuir para a IA te ajudar, não é isso? Exatamente, cara. Você contando o seu caso, me lembrou de um caso recente que eu vi também no LinkedIn, de uma pessoa que você conhece, que é do César Taurel, né? Que ele pediu para o chat GPT fazer uma espécie de review do livro dele. O chat GPT falou que o livro dele era legal para líderes, poderia abrir uma série de oportunidades para lideranças, aumentar seu repertório, sendo que ele nunca escreveu um livro. Então, assim, por que eu acho que é importante, por que eu enfatizo novamente que é importante conhecer a tecnologia, né? Porque ferramentas como o ChatGPT, que são LLMs, né, que são modelos de linguagens grandes, enormes, não sei muito bem como traduzir, mas basicamente essa tecnologia funciona como? Ela é treinada com dados que estão abertos na internet. Sim. E assim, pessoal, você confia em todos os dados que estão na internet? É Todos isso. os dados que estão na internet estão certos, sabe? Assim, do ponto de vista científico e tal.
Então, é aquilo, né? Se você usa esse tipo de tecnologia, você tem que revisar, você tem que avaliar, tem que ter um senso crítico, né? Que são características humanas que a gente precisa continuar Sim. utilizando, né? A IA não é um copia e cola, sabe? Senão, enfim, talvez assim mostrar esse tipo de resultado, como você fez, é interessante para justamente provocar esse tipo de Sim. questionamento. Então, a pessoa provavelmente gerou uma polêmica, porque as pessoas falam, não, peraí, eu não concordo. Não, então, é importante, então, tá vendo como é que é importante você fazer esse tipo de revisão quando você usa a IA? Então, isso faz parte do Sim, bom uso da tecnologia. Foi um exemplo. Quem ligou para mim foi até o Caco, ligou para mim, cara. Sei lá, você tá de zoeira, né? O pessoal tá falando aqui, eu falei que, pô, não, esse cara é bom. Eu falei, claro que é, pô. Tem que colocar uma coisa, né? E é interessante isso, porque quando a tecnologia entra, nem todo mundo tem um contexto das coisas. Os caras fazem pergunta, né? Vou fazer pergunta. Por exemplo, a primeira pergunta que eu fiz, assim, no chat, as primeiras perguntas, vem cá, quem foi o fundador do podcast Pipoca Ágil? Exemplo. Cara, botaram 2 caras lá, não tinha nada a ver. Aí eu respondi de novo. Não seria o Ibson Cabral no dia tal? Eu contextualizei. Ele falou, mesmo, desculpa, me enganei, né? Me enganei, né? Ele não fala alucinou, mas realmente, aí quer dizer, a pesquisa deve ter ido em outro lugar. Tanto que hoje em dia, quando eu pergunto, ele já vem. Tá, já vem legal. Quer dizer, houve um direcionamento, não sei, acho que as palavras se juntam lá, né? E agora não sai mais esse tipo de coisa. É interessante a beça. Agora, o que acontece, cara? A galera que está escutando aqui a gente, tem muita gente, né, às vezes, que não conhece a IA, tá começando na IA, e a gente fala um termo de IA sobre treinar IA. O que é um treinar IA, cara? Eu vou treinar, adestrar, será que for o termo? O que é isso aí para a galera aí? Antes da gente entrar no assunto que eu digo dos design sprint, né, realmente da ferramenta. Diga. Sim, mas é um assunto importante, interessante e bastante popular hoje, né? Basicamente, cara, o que é treinar IA? Você acabou de dar um exemplo, né? Você falou que perguntou para a IA quem é o fundador do Pipoca Ágil, ela te deu uma resposta qualquer, né? Citou os nomes aí. Provavelmente é porque ela não sabia quem era. Ela não conseguiu fazer a leitura, né, das suas fontes e trazer essa resposta com certa acurácia. Essa é uma outra característica de ferramentas como essas LLMs. Elas não sabem falar assim, olha, eu não sei. Elas vão inventar uma história. Elas não fazem uma diferenciação do que é fato e do que é ficção. Só que quando você ensinou a ela, falou assim, não, mas peraí, será que não é o Ibson? Né? Ela, sim, é o Ibson. O chat GPT, pessoal, ele aprende com as perguntas e com os resultados que são gerados nele. Então, de certa forma, você acabou treinando o chat GPT sobre essa questão pontual, tá? Basicamente, o que é treinar uma IA? Quando a gente fala que quando a gente usa o termo inteligência artificial, essa ferramenta ela vai ser tão inteligente quanto os dados que a gente der para ela, oferecer para ela. Então, por exemplo, o chat GPT, ele sabe sobre vários assuntos, né? Justamente porque ele foi treinado com sites, fóruns, com tudo que está disponível na internet aberto. Basicamente isso, né? Então, isso oferece essa vantagem incrível para o ChatGPT. Você pode perguntar desde coisas relacionadas a, sei lá, direito trabalhista até cultivo de soja. Ele vai ter conteúdo para te informar. Ele sabe sobre muitas coisas. Mas tem essa desvantagem que a gente precisa analisar, que é, olha, ele foi treinado com tantas e tantas coisas que pode ter coisa ali que talvez você não deva confiar. Então, treinar é basicamente você fornecer dados, conhecimento para aquela plataforma que vai alimentar o algoritmo dela e ela vai criar conteúdos a partir daqueles conteúdos que você alimentou. Pô, bem legal. Isso é interessante porque eu até falei lá, eu vou falar aqui na Digital Edu, e quando a gente fala sobre tecnologia, eu sempre lembro, porque está sendo muito disruptivo, está sendo muito falado isso, né? E eu, para a galera que está escutando aqui na Digital Edu, essa analogia que eu sempre, porque é o primeiro programa aqui da parte de agilidade, a gente vai falar sobre IA e uma ferramenta. E eu sempre faço essa comparação, né? Na década de 70 para 80, quando lançaram a calculadora eletrônica, as velhinhas ficaram desesperadas. As professoras, nossa, ninguém vai saber fazer mais tabuada. Morrer. Cara, eu tô falando sério, cara. Eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, com 10 anos. Cara, eu escutava isso.
E quando veio a calculadora, eu falei, caramba, cara, é mesmo? E ficava aquele negócio, olha, sem brincadeira, não tinha internet na época, mas as escolas ficavam preocupadas com isso. E logo a seguida, na década de 80, surgiram os relógios digitais da Texas Instruments, tá? E ele não era esse cristal líquido, era aquele um LEDzinho, não sei, é uma tecnologia. E todo mundo falou: caramba, agora ninguém vai saber, né? A hora por ponteiro. E quando surgiu agora a IA, as pessoas falam: caramba, e agora como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para. Agora a gente vai perguntar tudo para a IA, você não vai poder mais fazer ata de reunião, a IA vai fazer para você, né? Então, esse assunto, né? Quando a gente vê em voga, o que você acha que o impacto dela hoje em dia, né, no mercado de trabalho, alguma coisa assim? Ah, cara, assim, toda tecnologia sempre vai impactar a sociedade, não tem jeito, né? Você falando sobre as calculadoras e tal, eu lembro que antigamente a gente gravava o telefone das pessoas na cabeça. Sim, é isso aí. Não, pô, quero ligar pro Y. Qual é o número do Y? Eu sabia, gente, eu sabia o É isso telefone aí. de todo mundo que eu tinha que ligar. Hoje, você nem grava o seu próprio telefone, se der mole, né? Verdade, verdade. Então, assim, as tecnologias, elas sempre vão impactar a sociedade, sempre vão impactar o ser humano, né? Então, claro, existem questões preocupantes, como essa que você acabou de falar, do tipo, olha, será, né, eu entendi mais ou menos a sua pergunta assim, será que agora que o chat GPT vai fazer um monte vai responder um monte de coisa pra gente, a gente não vai acabar meio que ficando numa zona de conforto e falar, não preciso aprender, não, pergunta pro chat GPT. Isso vai acontecer, com certeza, né? A gente vê alguns cientistas, alguns antropólogos falando sobre isso, né? Que esse pode ser um dos impactos para as pessoas. Um outro impacto que eu acho que é positivo é que a gente vai ter que ampliar a nossa capacidade de fazer boas perguntas. Isso. Porque se eu não sei fazer boas perguntas, eu tenho péssimas respostas dessas ferramentas, né? Então, cada vez mais eu vou ter que ser socrático. Socrático no sentido de tipo, peraí, eu preciso refletir, entender aquilo que realmente quero para poder extrair o melhor da ferramenta. Então, eu vejo isso como um ponto positivo também, sabe? Enfim, toda tecnologia vai trazer pontos negativos e pontos positivos, né? A gente, como sociedade, tem que escolher se a gente quer adotar aquilo ou não. E interessante, não sei se eu falei naquele dia, o computador, para a galera que está aqui da Digital Edu, né? Que na década de 70 foi lançado o filme 2001, Odisseia no Espaço. Tá? Muito bacana, o filme sensacional. Eu vi no cinema ele, com meu pai e tudo, era novinho. E o que acontece? Lá tem um computador, né? Quem não conhece aquela luzinha vermelha chama HAL, o nome do computador, que era uma inteligência artificial que controlava a espaçonave, e ele conversava muito com o HAL e tudo, HAL, né? Aí era o burburinho da época. Por que HAL? É porque HAL, se você somar a, as letras que vêm depois, o H vem I, o A vem B e o L vem M, de IBM. Tá? Não podia botar IBM, entendeu? Mas era HAL. Então, isso foi falado, mas isso é meio lenda urbana, tá? Depois me falaram que não é, não, mas é muito coincidência do caramba, né, cara? Na época que Pro a momento, IBM né? estava. A IBM tava bombando, pô, cara, vou botar um negócio desse. Bom, a gente já deu uma contextualizada aqui sobre IA, o que é, como fazer. A gente não falou um pouco assim da diferença das IAs, né? A IA generativa, né? Que a IA não só é texto, mas ela pode produzir outras coisas. Você podia falar com a gente Claro, claro, sobre né? as outras IAs para a gente entrar no assunto? A gente vê IA em todos os. Acho que a gente já vê IA no nosso dia a dia em diversos contextos, né? Por exemplo, a gente está falando muito aqui das IAs generativas, que foi o que se popularizou nos últimos 2 anos e que acabou assim se tornando acessível para todas as pessoas, né? Eu não preciso ser um programador, entender de tecnologia, ser um engenheiro de dados para lidar com essas ferramentas. Eu tenho IA generativa que pode produzir textos, pode produzir áudio, né? Então, a gente vê IA, por exemplo, tem uma você que trabalha com podcast, tem uma IA da Adobe que, cara, ela consegue equalizar e melhorar a qualidade do áudio, pô, com 2 cliques, sabe? Um negócio que a gente demoraria muito tempo para calibrar dentro de um software de som. A gente tem IA, por exemplo, de cortes, que faz cortes de videocast, né? Então, sei lá, a gente vai ter aqui um momento aqui
dentro aqui da Digital Engraçado, Edu, diferente. a gente pode pedir para a IA captar e fazer cortes já legendados, já com zoom, onde tem que dar. Então, assim, a gente tem IA generativa que serve para uma série de coisas, mas, enfim, IA não é só IA generativa, né? Essas IAs que criam conteúdos. A gente tem IA, gente, até eu comprei uma máquina de lavar recentemente que tem IA. Ou seja, dependendo da quantidade de roupas que eu coloco ali, ela me recomenda, ó, coloca tanto de sabão, vai demorar um Legal, pouco hein? mais de tempo do que menos. Então, assim, assim, nem foi uma máquina de lavar incrível, não, tá, gente? É uma máquina de lavar que está se tornando padrão no mercado. Se você trocar de máquina de lavar hoje, você vai ver que, pô, mais R$ 100 tua máquina tem IA, sabe? Então, o negócio está se tornando super acessível. Nos algoritmos também das redes sociais, dos streaming, já tem IA também. Então, a gente tem tem IA já, assim, que já invadiu o nosso cotidiano, né? Então, é importante fazer esse destaque, né? Que o que a gente está falando aqui são as IAs generativas, aquelas que vão ajudar a gente a elaborar conteúdos, tomar decisões, melhorar processos. São aquelas que conseguem, a partir dos nossos prompts, né? Que é o termo que a gente dá para essas perguntas que eu mencionei, criar, né, desenvolver essas soluções, esses conteúdos para a gente. Que legal, né? Muito bacana. E é legal a gente ter contextualizado aí para entrar justamente no assunto, que é o design sprint, né? Mas a IA. Interessante que lá na simulação, pessoas estão em transição de carreira, né? Aí a pessoa, quando eu falei que tinha. Como é que ela se confundiu quando eu falei com design thinking. Oi, caiu Design você thinking? ou eu caí? É. Não, não, tô Caiu aqui. alguma coisa. Não caiu, não? Ficou tranquilo? Eu acabei não te vendo, né? Mas aí as pessoas confundem com design think, design sprint e backlog. Cara, botou sprint, as pessoas confundem, não pensam que é Scrum, tá? Então contextualiza para a gente aí, design sprint, tá? Na IA, como é que é esse tema? Perfeito. Não, perfeito, né? Eu acabei, ao longo do tempo, me especializando em design thinking, tá? O que é o design thinking? O design thinking é vamos dizer assim, eu não posso nem chamar de um processo ou metodologia, ele é mais do que isso, ele é um modelo de pensamento, né? Que foi criado em 1919 na escola Bauhaus, que é uma escola de design, né? Que acabou se difundindo através de diversos aspectos, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito de minimalismo, veio da escola Bauhaus, né? Mas o que ele prega, basicamente? O design thinking ele prega que tudo que a gente cria é mais eficiente se a gente criar colocando as pessoas que utilizam, ou seja, os usuários, no centro do processo. E aí, por que o design thinking tem tanto match assim com os métodos ágeis? Porque os métodos ágeis também pregam isso. Então, basicamente, a gente utiliza o design thinking muito no processo de discovery. Ou seja, será que essa solução que chegou aqui no meu time de TI para eu desenvolver, no meu time de programação para eu desenvolver, será que essa é a solução certa? Né? Então, o Design Thinking ajuda a gente a descobrir se aquela solução, né, que está sendo desenhada, se a visão do meu produto, se eu for levar para a cultura de produto, se é uma visão que, enfim, vai atender às necessidades dos usuários, tá? Mas, como eu disse, Design Thinking não é uma metodologia, né? Claro, ele recomenda ferramentas, ele abraça outros métodos, mas ele é um mindset mesmo, tá? E aí, a partir desse mindset, algumas organizações estruturaram esse modelo de pensar em processos. Então, por exemplo, Stanford criou o design thinking próprio deles, né? Que é o design thinking dividido em 5 etapas, que é muito utilizado no Vale do Silício, por exemplo. Basicamente, assim, boa parte dos aplicativos que você tem no seu celular, eles foram fundamentados e criados através desse design thinking de Stanford. A gente tem a IBM também, que a gente falou agora há pouco, também tem a sua abordagem de design thinking, né? E a gente tem a Google, que criou um método chamado Design Sprint, tá? O que é o Design Sprint? É uma visão da Google sobre como utilizar o Design Thinking no seu processo de discovery, tá? E aí ela estruturou, olha, ela criou uma agenda inicialmente de 5 dias. Então, gente, ó,
pintou uma ideia aqui na Google para a gente desenvolver uma nova solução. Então, o que a Google Ventures, né, que é esse braço de discovery da Google, fala? Ó, beleza, vamos avaliar se essa é uma boa ideia? Vamos fazer uma design sprint dessa ideia, que aí no final dessa agenda a gente vai saber se essa solução é uma solução promissora ou não, né? Existe um processo aí para isso. Então, basicamente, o design sprint é o design thinking com o olhar da Google. É isso. Cara, que legal, né? Você vê, a gente viveu muito tempo ainda, né, nessa industrialização do começo do século, até antes também, né? Até há pouco tempo. O cara que fazia as coisas, ele achava que o cliente queria, né? Ele achava, não, o cliente quer isso, acho que ele quer, não ia escutar o que o cliente quer. Ontem, foi ontem, anteontem, estava conversando, acho que foi numa live, eu não me lembro qual foi. Não foi uma live falando não, foi numa live, não, foi no webinar que eu fiz, em que a galera, que legal aqui, quem está aqui, chegou aqui, ó, o João Vitor, beleza, bom dia a todos. O João Vitor é dev do time 2, marcando presença, que legal. A Mariane também está aqui. Mariana, Ibson, estou na plataforma Edu e fechei o chat de alguma forma, agora não tenho como abrir novamente. Nossa, produção, por favor, produção, vai lá e conversa com a Mariana. Você não consegue abrir o chat de novo do Digital Edu? Nossa produção vai socorrer você, o pessoal do suporte aí, doutor Wagner. Viu, Wagner? Essa mensagem dela aqui, ó, ela falou que não consegue. Maravilha. Qual é a dica? Fala para ela, para entrar, fica no chat. Vou pedir só para ela atualizar a tela daqui a pouquinho, assim que eu tiver alterado aqui, para ela atualizar a tela, que vai aparecer uma outra coluna para ela na página dela, para ela poder clicar de novo no link. Tá legal, então. Valeu. Aqui é na hora, né, cara? Aqui os impedimentos são resolvidos na hora, cara. SLA minutos. O lead time é curtinho, né? Curtinho. O SLA aqui é segundos, cara. Bateu ali, reclamou. Né? Inclusive, eu estava aqui antes de a gente entrar, eu estava fazendo uma live, aí eu mandei pra gente, ó, gente, entra lá no Digital Edu. Aí alguém falou assim, não estou conseguindo entrar. Mas deixa eu ver aqui. Aí não respondeu? Não respondeu, não. Estava com dificuldade. Fiz o cadastro, deu tudo certo. Então, legal. Foi até. Foi a Mariana, até que falou agora. Quem estava com dificuldade era a Andressa. Mas acho que deu tudo certo, já conseguiu, então. Que bacana. A galera tá, né? E vamos embora, então. A parada é o seguinte, cara, vamos voltar aqui para o Design Sprint. O que eu acho bacana disso tudo é que, como eu estava terminei, né? Comecei a falar sobre essa visão do cliente, né? A gente está. Porque se a gente está olhando para o cliente, evita desperdício. Conversando com o meu camarada aí, que é co-host também, o Michel Delara, que a gente tem um programa chamado Menos Atrito e Mais Flow, justamente sobre não me lembro qual é a personagem agora, que tem uma cafeteria, que ela gostou, a Bessa fez a cafeteria muito legal para ela, mas o cliente não gostou, quer dizer, ela não olhou o cliente dela, tá? O cara que fez as coisas, as reformas, fez para ela, mas ela não se baseou no cliente dela. Então, eu acho interessante a gente ter essa oportunidade. E há no design sprint essa relação. Ele quebra um galho, ele é um braço direito, ele pode simular cenários. Como é que é o esquema aí no design sprint? Cara, legal. Porque, veja bem, esse processo do design sprint, ele tem várias etapas, né? Então, ele tem etapas que talvez possam ser demandar bastante esforço, tá? Vou dar um exemplo. Como você acabou de falar, eu quero entender quais são os problemas de uma cafeteria. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho várias maneiras de fazer isso, mas todas elas são um pouco trabalhosas, como, por exemplo, eu vou entrevistar os clientes da cafeteria, ou vou entrevistar os sócios da cafeteria. Então, para isso, eu vou ter que elaborar roteiros, eu vou ter que ir lá fazer as entrevistas, eu vou ter que pegar as respostas e analisar essas respostas para entender quais são as dores, desafios, problemas. Então, tudo isso, até há pouco tempo, antes da IA, era feito de maneira manual. Então, basicamente, assim, dependendo da quantidade de pessoas que você fosse entrevistar, você demoraria uma semana, talvez, para fazer isso, né? Então, com o uso de ferramentas de IA, você pode acelerar esse processo. Porque você consegue, por exemplo, elaborar roteiros
revisar pelo menos os roteiros, você tem ajuda para fazer a análise das informações que você levanta com IA. Então, esse, por exemplo, isso seria um exemplo, né? Um outro exemplo do uso de IA no design sprint é que para a gente validar se determinada visão de produto é promissora ou não, a gente pode fazer protótipos e testar esses protótipos. Então, não é todo mundo que consegue fazer protótipo, né? Muita gente fala assim, ó, cara, eu não sou designer, não sei fazer protótipo. Pois é. Então, se a gente está falando de produtos digitais principalmente, né? Então, existem IAs que produzem protótipos. A gente simplesmente explica o que a gente gostaria de ter naquele protótipo, ela já produz o protótipo para a gente. Então, isso não só dá mais produtividade, mas dá mais acessibilidade para essa pessoa que vai rodar uma design sprint. Enfim, design sprint pode ajudar em muitas coisas. Então, por exemplo, no final do processo de design sprint, a gente vai validar esse protótipo. Ou seja, a gente vai ter que voltar a campo para mostrar o protótipo para esses potenciais usuários e eles vão dar feedback para a gente compreender se a proposta faz sentido para aqueles usuários ou não. Muitas das vezes, a gente não tem acesso aos usuários finais. Isso acontece. Sim. Muita gente fala até comigo, Luiz, poxa, você está recomendando que a gente faça essa validação, esses testes com os usuários, mas a gente não consegue ir até os usuários. Então, com o IA, a gente consegue simular esses usuários finais e fazer entrevistas com usuários que vão ser chatbots, que vão estar assumindo papéis e personalidades de usuários finais, sabe? Então, tem uma série de vantagens. Bacana. Inclusive, só antes da gente completar aqui, galera que não está conseguindo acessar o chat, dá um F5, né? Dá um reset aí que vai conseguir, tá? Eu estou falando aqui com a galera do suporte, né? O meu amigo Wagner Drummond, o suporte aí que é o SLA na hora. Inclusive, já que a gente está falando sobre suporte, essas coisas todas, aqui, gente, na Digital Edu também tem, ó, mepagacafé.com.br, pipoca ágil, vai lá, minha galera, me paga um cafezinho, galera que está assistindo aqui da Digital Edu, manda a brasa lá pra gente, ó, mepagacafé.com.br/pipoca ágil. Vai lá direitinho, o Carol vai também agradecer pra caramba, é de grátis para você, se cadastra lá, né? Não tem problema nenhum também, que se quiser usar também, você pode usar. Mas se quiser contribuir aqui com o Pipoca Ágil, aqui vai ficar bem legal. Inclusive, eu vou até colocar, se eu consigo colocar ele para rodar aqui embaixo. Tá legal, Wagner? Eu vou abusar aqui de você. Ele vai correr aqui, se você vai conseguir correr. Senão e tá na hora do café, né, Ibson? Justamente na hora do café. Isso mesmo. Aí, na hora do café também. Não vai dar para colocar aqui, não, porque vai tirar o Digital Edu. Mas beleza. Gente, na hora do cafezinho, vamos embora, hein? Sábado vai ser bem legal. Então, gente, a parada é o seguinte: até chegou gente aqui também. Chegou a Alane aqui, ó. A Alane, dev do time 7. Caramba, galera, todo mundo novo aqui do Simulação de Projetos Ágeis. Agora, essa perninha que você falou agora, eu vou invadir de novo aqui, ó, gente. Aqui nós estamos ao vivo, estamos em casa. Ibson, pode tirar a logomarca aí da Digital Edu, coloca aí. Pessoal que entrou, já entrou, não tem problema. Legal. Manda a logomarca sua aí do Me Paga um Café. Inclusive, eu vou desafiar a galera aqui agora. Ó. Já tem muita gente aqui na plataforma oficial, tá? Coloca esse link para mim, ô Ibson, aqui no chat privado, por favor. Sim, deixa eu colocar aqui no chat. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Inclusive, assim, vocês sabem, esses programas diários, né, eles são, inclusive hoje, o Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, é um programa que é gratuito para vocês, toda semana trazendo um convidado maravilhoso como o Luiz Coelho, para contribuir com conteúdo, conhecimento. Então, para vocês que fizer sentido, quiser, né, dar aí um agrado, um cafezinho, dou 2 cafezinhos, né, Bibson? Pode ser 2 também, não pode? Pode. Ele toma um depois, ele toma um depois. Tá aqui, ó, vou colocar no chat para vocês. Deixa eu pegar aqui o link. Peraí, só que eu tenho que ver aqui o linkzinho. Certo, né? Qualquer coisa eu digito aqui também, se não rolar. Não, rolou sim. Tá legal. Me paga um café.com.br, tá aí. Tá aí, beleza. Então, eu tô fazendo assim, ó, vou colocar no chat agora para essa turma, beleza? Para vocês poderem dar aí um cafezinho. Se puderem dar 2, 3 cafés também, bacana. O Y vai tomar no final de semana todo. Tem um para sábado, um para domingo. Aí, né? Tá colocado no chat aqui, ó. Cadê?
Tô colocando Café aqui nunca é agora. demais, né? Café nunca é Ah, demais. nunca. Cafezinho, né? E olha eu falando mal de gaúcho que toma chimarrão no calor e eu tomando café no calor aqui. Eu sou mesmo um idiota, né, cara? Ó, tô saindo agora, não interrompo mais não, prometo. Ah, fica tranquilo É aí. bem-vindo. Valeu, você, pô, até é o lance aí. Legal, né, o Coelho, a gente ter esse tipo de programa, né? Sem ser muito formal, a gente está ali ao vivo, as coisas acontecendo, como se fosse batendo papo mesmo no barzinho, sei lá, A vida outro como ela lugar. é. É isso aí, cara. Rola muito disso aqui, acho muito legal. Mas voltando agora para esse contexto do IA e ajudar, inclusive no dia 20? Não, dia 18, eu vou estar também falando uma live só sobre IA na simulação de projetos ágeis. Você deu um exemplo assim muito legal. Análise de dados, questionamento de pô, quais são as personas que eu posso. Né? Você sugere algumas personas para esse tipo de aplicativo, site, produto? Quais são, sugere quais campos que podem ter numa matéria, quais campos que, assim, fundamentais, né, obrigatórios para esse tipo de. Né, isso aí é mata-pau, né, cara? Eu acho que é Não, sensacional. Mas com diga aí, certeza. diga aí. Tem prompt pronto para isso, inclusive, né? Para que você possa trazer, por exemplo, resultados de entrevistas, ou não só de entrevistas, mas, por exemplo, se você já tem um produto estabelecido e você tem aqueles reviews do produto, né? Que são os Sim, feedbacks, reclamações. Se você trabalha numa empresa que tem suporte ao cliente, então você pode pegar todas as informações de suporte ao cliente, né? Se você tem atendimento via WhatsApp, você pode pegar todas essas, até em áudio, né? Você pode pegar todas essas informações e, cara, construir personas a partir desses dados, sabe? Então, as IAs também já ajudam a gente nessa construção de persona, que também é um trabalho muito árduo, porque imagina, você tem que analisar muitos dados, muitas informações, clusterizar, entender realmente qual é a, né? Por exemplo, pô, eu identifiquei aqui que eu tenho uma lista aqui com, sei lá, 300 reclamações. Às vezes você olha assim, pô, 300 reclamações? Mas o ChatGPT clusteriza para mim os problemas. Então ele vai mostrar que dessas 300, na verdade, você tem 2 problemas grandes. E aí, resolvendo aqueles 2 problemas, já elimina 80% das reclamações, sabe? Então, esse tipo de análise é muito facilitada com o uso da IA. Por quê? Porque a IA ela consegue processar uma quantidade de dados que não dá para comparar com a nossa capacidade humana, né? A gente consegue até sim. analisar muitos dados, mas num tempo longo. Com uma ferramenta como o ChatGPT, né? Que não tem só o ChatGPT, né, gente? Assim, a gente está falando muito de ChatGPT porque é a É, mais mais popular, né? pop, a mais pop, É, né? Porque é uma isso das aí, tá no primeiras, mas hype. exato. Recentemente teve o DeepSeek, que saiu também na Isso. mídia, né? Mas, enfim, tem o Gemini da Google, tem várias outras que são similares, mas que elas são muito poderosas para isso. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de informações e precisa analisar essas informações para diversas finalidades, né? A gente está dando aqui vários exemplos, elas são realmente muito poderosas. É o que eu falo para a galera que está entrando nova aí na transição de carreira, aí lá no simulação, porque é um público que está começando agora. Tá? Eu acho bacana porque, tá vendo, a galera tá vindo aqui para Digital Edu, cara, a Digital Edu tem curso, vai ter o certificado de participação, que é legal, vários cursos aqui na Digital Edu, então a gente tem que estar, assim, fomentando essa galera para criar novas habilidades, que eu lembro muito bem que quando as pessoas vêm falar comigo, elas ficam surpresas depois, nossa, passado um tempo com vocês, né, no caso, tanto aqui na Digital Edu como lá no Pocahontas, cara, mudou a minha maneira de pensar, eu descobri coisas novas, cara, até arranjou empregos, tá? Inclusive, recentemente estava com uma pessoa que realmente passou lá no simulação, nas primeiras turmas, e ela fez uma prova para ser Scrum Master Júnior, com a experiência que ela contou, cara, ela foi para pleno. Falei, cara, mandou um áudio todo emocionado para mim. Eu nunca tinha divulgado, nunca divulguei o áudio, claro, né? E é muito bacana você ver. Olha, estou recebendo aqui. Obrigado, hein, gente? Obrigado aí pela colaboração. Esse negócio funciona muito legal, muito bacana. Carol Vai ter vai ficar café muito hoje. feliz. Com certeza. Obrigado, gente. Poxa, muito feliz com essa contribuição. Mas, ô Luiz Coelho, meu camarada, a gente está falando sobre design sprint aqui. Quando a gente fala sobre descoberta, eu falo muito com eles, assim, a galera que está escutando aqui, descoberta, discovery, tudo. Contextualiza o que é um discovery, só para que a gente às vezes fala alguns termos, aí de repente, pô, discovery, o que é isso? Com Tá? Só certeza, com para. certeza. Eu costumo definir o Discovery assim, ó.
Em muitas empresas, em muitas organizações, às vezes quando você vai entrar num projeto, né, você entra numa sala de kickoff do projeto e a pessoa fala, olha, o Ibson, Mariana, Wagner, Alane, ó, o projeto é esse aqui, a gente tem que desenvolver essa caneca aqui, ó. Essa caneca tem que ter alça, ela tem que ter aqui uma borda metálica, ela tem que ter um logotipo, né? E é isso aí, gente. Vamos lá, desenvolve aí. E aí as pessoas ficam se perguntando, né? Mas peraí, é isso mesmo? Assim, esse é o projeto certo, né? É disso que o nosso cliente precisa, é disso que o nosso consumidor precisa, que o nosso usuário precisa. Então, eu digo que Discovery é tudo aquilo que acontece, né, antes do kickoff do seu projeto, né? E o que vai acontecendo ao longo do projeto também, para que o seu projeto possa evoluir, para que ele possa, vamos dizer assim, para que a gente possa ir descobrindo e se permitindo aprender coisas novas durante o projeto, tá? Então, o design thinking, né, e todas as suas variáveis, né, como o design sprint, elas vão nos ajudar a justamente validar se aquele produto, aquele serviço, aquilo que eu pretendo entregar no final de um projeto, se aquilo ali realmente é algo que vai trazer os resultados esperados, tá? Então, o Discovery é uma maneira da gente reduzir os riscos do desenvolvimento de um produto ou de um serviço, tá? E aí, claro, existe uma série de, né, ferramentas, abordagens. A gente está falando aqui do Design Sprint, que é uma que eu já utilizo há mais de 10 anos, o Design Sprint, né? O Design Sprint, logo que o Design Sprint saiu, eu fiz uma certificação por uma escola que nem está mais no Brasil, que é a Udacity, que é uma escola aqui norte-americana, mas que por algum tempo esteve aqui no Brasil. Aí eu fiz a certificação de Design Sprint e implementei em uma série de projetos e até hoje venho implementando justamente para mostrar que não basta a gente ser eficiente, né? Porque quando a gente traz os métodos ágeis, a gente está falando de Scrum, enfim, Kanban, entre outros. Claro, ser eficiente é muito importante, né? Trabalhar com essa questão da agilidade, entregas breves, saber fatiar as coisas, isso é super importante. Mas também é muito importante ser eficaz. Porque não adianta a gente entregar rapidamente ou de maneira eficiente alguma coisa que o cliente não pediu, que o cliente não quer, que não vai resolver o problema dele. É verdade, né? Que é o que a gente mais vê, né, Ibson? Você falou sobre... Você foi falando aí sobre uma época, né, que, tipo, eu já trabalhei como analista de requisito, que é um cargo que nem existe mais. E aí hoje eu fico pensando assim, caramba, eu sozinho escrevi os requisitos do desenvolvimento de um sistema. Mas, cara, sem conversar com o cliente, sem perguntar para ele como é que era o dia a dia dele, sem saber quais são as suas frustrações, seus atritos, eu fico assim, como eu era prepotente, né? Eu escrevia lá todos os requisitos para as pessoas desenvolverem. Então, o que o Design Sprint nos convida a fazer é, olha, calma, não adianta você fazer... Porque agilidade não é pressa, né? Tem até aquela frase, agilidade não é rapidinho. Então, o processo de descoberta compreenda quem é o seu cliente, quem é o seu usuário, como é que é o dia a dia dele, o que ele precisa, quais são seus objetivos, quais são seus medos. Toda essa compreensão vai te ajudar a ser mais eficaz na entrega dos seus projetos, ou seja, você vai reduzir desperdícios. É verdade, você falou tudo, cara. Eu também esse requisito, a gente fazer o ML, diagrama de UML, tanto de casos de uso e outros diagramas mais, tá? Que eram, e você criar bancos de dados, bancos de dados. Cara, era um negócio assim, eu falei, caramba, é porque, cara, o negócio evoluiu demais, cara. A gente tinha que fazer toda a implementação, mas faz sentido, porque o mundo não mudava muito. As coisas mudavam muito. Tinham que ser daquele jeito. Não tinha como. Agora, com a tecnologia, o telefone celular, cara, esse foi o grande vilão, ou vilão que eu digo no bom sentido, tá? É o cara que mudou tudo. Mudou tudo. Acho que o celular mudou tudo. Cara, acho que não tem como. E a nuvem também. Eu acho que mais coisas. Mas antes da gente continuar aqui, tem duas perguntas grandes aqui. Elas foram pela plataforma. Aí o nosso amigo Wagner põe no chat aqui. O Adriano Roman, eu acho que ele é do, não sei se é do simulação, tá? Eu acho que esse nome. Já ouvi pessoas comentando que uma IA é produtivo, mas quando você começa a usar IAs combinadas, o nível do jogo é totalmente outro. O que poderiam falar sobre isso a respeito disso?
Vocês usam combinações de IA no dia a dia de vocês? Quais delas? Eu uso pra caramba. Quais delas, além do querido ChatGPT? Sim, Eu posso perfeito. responder que eu uso o Copilot e o Gemini, direto, né? Gemini. Os dois. Sim, A GPT sim. até parei um pouquinho. E aí, Sim. Luiz, o que você... Perfeito, perfeito. Não, então, a gente tem, na verdade, assim, eu digo que a gente vive numa ansiedade de ferramentas hoje, né? Porque tem ferramentas sendo lançadas todos os dias, toda hora, né? Então a gente fica meio perdido sem saber o que é o que. Eu sou professor de IA também do IBMEC, então eu tento ajudar muitos meus alunos nesse sentido, tipo, cara, não cai nessa hype de aprender, sabe, centenas de ferramentas. Busque a curadoria, né, de pessoas especializadas para trazer as ferramentas mais, assim, mais úteis para você, né? Mas, assim, respondendo aqui a pergunta, né? Cara, existem várias combinações que você pode fazer, tá? Por exemplo, eu faço muitas apresentações. Eu preciso construir muitas apresentações de slides e tudo mais. Então, existem plataformas que fazem isso de maneira, vamos dizer assim, autônoma? Sim, a gente tem o Gamma App, por exemplo. O Gamma App é uma baita ferramenta que você, a partir de um prompt, ele te propõe uma apresentação já com uma sugestão de conteúdo, com design, layout, tudo assim, pô, top de linha, muito legal, tá? Mas, para que eu seja mais eficiente, ao invés de eu pedir para ele sugerir um conteúdo para mim, o que eu faço? Eu pego alguma outra ferramenta, tipo um Gemini da vida, e eu trago o meu conteúdo que eu já tenho, né? E peço assim, ó, o Gemini, transforma esse meu conteúdo aqui num conteúdo que tem um formato de uma apresentação de slides, sugerindo qual é o conteúdo, né, quais são, vamos dizer assim, as frases, a distribuição de texto para cada slide, né? Porque você tem, sei lá, às vezes você tem um conteúdo seu redigido que uma página gera 3 slides, ou ao contrário, 3 páginas gera um slide, né? Enfim. Então, eu peço para o Gemini preparar o conteúdo para mim, e aí depois eu jogo no Gamma App, já com o conteúdo pronto, e aí a apresentação sai. Então, assim, eu não preciso fazer nenhuma adaptação no Gamma App. Ele simplesmente eu já jogo o conteúdo previamente pronto ali, porque eu já usei o Gemini antes. Então, esse, por exemplo, é uma combinação interessante assim de ser feita, né? Você trabalhar os conteúdos das LLMs e depois, enfim, assim como você faz uma apresentação, você pode falar o seguinte: olha, o Gemini transforma esse conteúdo num roteiro de um vídeo, e aí depois você pode ir para uma ferramenta de criação de vídeo e pedir para ele criar um vídeo para você, tá? Ou transformar numa narração de áudio, enfim, e por aí vai. Você vê, né? Você disse, foi muito legal a sua inscrição, seu passo a passo, que você fez você usou uma AI para conteúdo e uma outra para a parte operacional, vamos dizer assim, a parte operacional, escolher slide, preencher slide, que é um saco esse negócio, eu detesto. Por isso que minhas pílulas Demora, ágeis né? lá, eu só faço, eu não faço nem gravura, às vezes eu faço tudo só as frases, só texto e falo ali, não ponho nem gravura nem nada, eu também sem paciência. De repente eu começo a usar, né, uma ferramenta operacional que vai me pegar o conteúdo já pronto e vai fazer aquilo para meu amigo. Eu fosse pagar, né, uma pessoa, faz para mim aqui, que antigamente assim, cara, nem sei como é que vai estar esse mercado, tá? Dos caras dos videomakers, a galera que trabalha com vídeo também está usando, claro, vai ter outras, né, maneiras de fazer, mas agora a gente pode fazer também, não tem esse esquema. Tanto que o Zeca, né, ele fez as músicas do Pipocágio lá através da IA, ele pegou no ChatGPT, fez a letra e transformou naquele outro que põe música, né? Que Fez um transforma. jingle, né? Cara, muito legal isso, muito bacana. Mas tem Muito outra legal. pergunta aqui, Coelho. Tem muita pergunta aqui, ó. Hein, É o Ibson, antes comentário de você trazer. Diga, Desculpa te desculpa. interromper. Antes de você trazer essa outra pergunta, uma outra combinação que eu uso muito no Design Sprint, que eu citei sobre você, por exemplo, se você não tem acesso aos usuários, você pode simular, criar chatbots com a personalidade daquele usuário. Então, por exemplo, eu posso pedir para que uma ferramenta Gemini, ChatGPT, uma LLM da vida, possa pegar todas as informações de uma entrevista que eu fiz com o usuário, transformar numa persona e, a partir do momento que eu tenho essas informações criadas no ChatGPT, eu posso imputar elas numa ferramenta como o Chatbase, por exemplo. Chatbase é uma ferramenta que ela coleta dados e ela cria um chatbot treinado com esses dados,
que pode responder, né? Então, eu poderia, por exemplo, te entrevistar e baseado nas respostas que você deu, ChatBase, ou ChatGPT, cria uma persona aqui, que eu vou chamar de Ibson. E aí eu pego todas as informações dessa persona, jogo no ChatBase para as pessoas conversarem com o Ibson, sendo que o Ibson vai estar ocupado tomando o cafezinho dele, que ele está ganhando aí um monte de café aí. Então, é uma outra combinação que a gente pode fazer também. É só para mostrar que, assim, a quantidade de combinações que a gente pode fazer é exponencial, assim. Então, a sua criatividade também vai ajudar a pensar nessas possibilidades de ganho. Cara, que legal, né, cara? Impressionante. Aí a pergunta do João Vitor falou aqui, ó. O problema de depender muito da IA é que, além de você precisar saber como e o que perguntar, no caso de um programador, você também precisa entender de código, pois a IA pode responder um programa funcional, porém sujo ou não otimizado. Então, o programador também precisa saber interpretar o que está escrito para determinar se o código é aceitável ou não. Bacana, né? É isso mesmo. Excelente visão, excelente visão. Não é à toa que eu acho que o futuro da IA vai ser a gente ter IAs especializadas em certas coisas. Então, por exemplo, hoje o ChatGPT cria código de software, mas muitos amigos programadores dizem que não é muito bom, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana, né? Essa semana, um amigo que está trabalhando numa instituição governamental, né? Ele precisava criar uma série de formulários. Ele precisava, na verdade, pegar formulários que ele que já estavam impressos, que já eram utilizados, mas ele ia refatorar um sistema e falou assim, caramba, cara, olha só, eu tenho que pegar esse formulário aqui e transformar em código e tal, bababá. Falei, tá, e aí? Tu sabe fazer formulário, né? Ele falou, sei, mas a questão é o seguinte, são 39 formulários diferentes. Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, tira uma foto desse formulário, manda para o ChatGPT e fala assim, gera um código em Python para mim desse formulário. O ChatGPT ele tentou ler a imagem OCR, né? Ele descreve um pouco sobre as técnicas que ele tenta. Ele não conseguiu, cara. No ChatGPT ele chiou e não conseguiu. O DeepSeek conseguiu. Legal, hein? O DeepSeek, ele é melhor para determinadas atividades do que o ChatGPT, enfim, e o ChatGPT também já demonstrou melhor performance em outras, né? Então, isso vai mostrando para a gente, assim, que essas LLMs, se elas forem muito genéricas no futuro, talvez elas não tenham tanto valor, que elas vão precisar serem nichadas. Isso especialistas, aí. Sabe? LLMs que são melhores para criação de roteiro, para redações criativas, outras melhores para software, outras melhores na área acadêmica. Então, esse já é um burburinho que está rolando, que deve ser o futuro aí da IA. Não, com certeza, cara. Acho que a especialização das coisas pode coisa de louco, né, cara? Você falando da especialização genérica, assim, generalista, né? Eu comprei 2 pneus novos para o carro da minha esposa. E, pô, você olha lá, marca pra caramba, tamanhos diferentes. Eu falei, caramba, é verdade, cara. Quando lançou o pneu, só tinha um tipo de pneu, devia ter só 1 ou 2 tipos de pneus, né? E hoje em dia o mercado tá assim, tá muito variado, e acho que tudo tem que ser dessa forma, porque o mercado alcançou, né, muita gente, né? Cara, eu fico pensando, cara, quando eu vejo os desenhos animados, antigos até, quando minhas filhas eram mais velhas, eram pequenas, eu falei, caramba, tem cada desenho que eu me lembro muito Bela e a Fera, né? Que antigamente, né, as pessoas moravam em vilas, não se comunicavam com outras vilas porque eram distantes, não tinha locomoção. Então todo mundo fazia parte daquela vila, né? Daquela aldeia, sei lá o que for. Hoje, com o mundo globalizado, ainda mais com a internet, agora que você, por exemplo, não sei se eu falei com você, Luiz, para a audiência aqui, lá no Pocari eu fiz um episódio, um cara estava na Austrália, outro na Inglaterra, o outro na China, e eu aqui no Brasil, cara. Então foi um lance assim foi muito legal, que cada um estava numa temperatura, tudo estava diferente. Um estava de noite, de dia, e aquilo foi. Um Então de você para para camiseta, um de pensar. casaco. Isso aí, perfeito. Isso mesmo. Então você vê como hoje em dia a gente, né? A Mariana mandando aqui, tudo resolvido. Pô, com certeza. Obrigado, hein? Produção aqui, o SLA é curto, né? Curtinho. Mas independente disso, a gente está vendo como a coisa está ficando universal e globalizada, né? Em todos os aspectos, tá? A gente
não pensa mais só no nosso mundinho aqui, no nosso, né, nosso país, né? A gente está sempre ligando. Tanto que o próprio Spotify, não sei se você sabe, ô Luiz, se você já viu isso, como é que pode as coisas, né? O Spotify, pelo Pipocagem ali, a gente quando vai ver as estatísticas, tem algum momento ali que ele sai do planeta Terra e já tem outros planetas. Como se fosse assim, olha, a minha estatística aqui no Brasil são tantos. No mundo, né? Ah, tá. Quem mais escuta é Portugal, né? Para Estados Unidos estão quase chegando aos 50, e tem a opção de ver em outros planetas. Já tá, o cara já botou uma feature para outros planetas, entendeu o lance? É um negócio assim, tá bem, assim, a coisa tá crescendo muito. A Digital Edu e o Pipoca Ágil, então, já pode ter uma persona marciano, que é Sim, alguém já que pode. Com certeza já pode. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? A gente está caminhando para o desfecho, tá, do final, tem quase 56 minutos aqui, porque antes de a gente acabar, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né? Até a produção, ele não falou, mas já estou acostumado aqui. Gente, quem está assistindo no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, tá, no Twitch de streaming de jogos e no Instagram, vem para a plataforma Digital Edu para vocês ganharem o certificado de participação, tá? Que ele vai ficar, né? Produção, como é que tá aí o Dr. Wagner? O Dr. Wagner aqui, ele vai disponibilizar o link, e esse link ele tem um tempo né, de vida útil, para justamente, né, não ter problema depois. Wagner, a gente está com 56 minutos, e aí, já vai disponibilizar o link? Como é que é o esquema aí, Wagner? Vou lá, vamos fazer o seguinte, só dar um recado aqui. Até a Mariana, ela teve o problema do chat, foi bacana, Mariana, agradeci ela aqui pelo WhatsApp também, obrigado por avisar, já tive outra pessoa também em outro programa, mas assim, eu coloquei uma coluna agora, chamada Canais, tá? Então, se não tiver em bate-papo, vai em Canais e o canal vai estar ali, tá? Se não aparecer em Canais, entre em contato com a gente que nós vamos pedir pro pessoal dar uma olhada aqui para ver por que não está aparecendo, mas era para aparecer, tá? Com essa nova coluna, beleza? Então, me mandaram uma mensagem aqui agora, aí ó, beleza, já respondeu que funcionou. Então, em Canais, sempre que vocês estiverem ali, não tiver em bate-papo, é sinal que o canal não abriu automaticamente para você. Tá? Pode ser alguma coisa no navegador, alguma outra ferramenta que não deixou, porque quando a gente faz o código aqui, ele já loga automaticamente no canal do programa, ok? Porém, pode acontecer em algum caso de não rodar algum script ou alguma outra ferramenta no seu computador, no seu navegador, bloquear que esse script de cadastro no canal automático seja bloqueado, pode acontecer. Então você vai clicar agora na aba de canais e lá vai ter o canal para você poder apertar, tá? E é o seguinte, vou colocar agora o chat para eles, ô Ibson. Vou botar aqui no chat agora o link do certificado de participação. Como é que vai funcionar? Se você nunca emitiu um certificado de participação aqui na Digital Edu, eu vi que hoje muitas pessoas novas aqui com a gente, maravilha. Quando vocês clicarem nesse link, vocês vão poder colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. Ah, Wagner, mas eu já coloquei meu nome no cadastro. Eu sei. O seu nome, muitas vezes, quando a gente faz cadastro em ferramenta, eu coloco, por exemplo, Wagner Drummond. Só que eu sou mais identificado quando eu coloco o Wagner Cruz Drummond. Eu, pelo menos, conheço 3 Wagner Drummond na rede social, tá? Então, assim, não existe só um Pedro Dias, um Antônio Carlos. Então, assim, é interessante que o certificado reconheça a pessoa. Então, quanto mais caracteres ali, melhor, tá? Então, coloca o seu nome completo. Essa é a minha sugestão. Esse campo que você vai preencher quando for emitir o certificado de nome, não é o nome que vai no chat. Então, se você gosta de colocar, por exemplo, igual o Caco. O Caco gosta de falar só Caco. Caco Mafra. O nome dele não é Caco Mafra. Eu esqueci o nome dele agora. Estou dando um exemplo aqui. Então, ele pode colocar Caco Mafra se ele quiser. Mas
é interessante que você coloque o seu nome completo, ok? Mas coloca o que você quiser, fique à vontade. Agora, lembrando, preencheu uma vez, emitiu o certificado uma vez, você não consegue alterar mais esse nome, tá? Isso aí foi feito porque já tivemos experiências de pessoas emitindo certificado para outras pessoas, acontece, tá? Porque a gente não gosta de puxar o nome do sistema, porque a gente sabe que as pessoas não cadastram o nome completo. E devido a isso nós travamos. Então, se você quiser fazer alguma alteração, basta enviar uma mensagem para a gente do seu e-mail de cadastro, falando: olha, meu nome eu coloquei como Wagner Drummond e na realidade é Wagner Cruz Drummond, beleza. Ah, eu casei semana passada e eu coloquei o nome do meu marido, ok. É só mandar uma mensagem para a gente. É lógico que a gente vai replicar, a gente vai avaliar, igual aconteceu há um tempo atrás. A pessoa colocou o nome de um colega para emitir o certificado para ele, que ele não pôde estar ao vivo, e depois mandou uma mensagem para mim, falou assim: Wagner, me desculpa, eu equivoquei, tentei emitir para um amigo, o nome na realidade é uma amiga, era a Aline Dantas não sei o quê, e o nome dele era Pedro alguma coisa, e o nome que eu tô falando aqui, gente, é nome inventado, tá? Não é a pessoa. Então, eu falei assim: olha, beleza, eu tô emitindo para você o certificado, mas avise a pessoa tal que o certificado dela não é válido. Então, se ela mostrar para a instituição de ensino, levar na empresa e pegarem o QR Code e consultar, vai dar com o certificado inválido, falsificado, tá? Então, assim, eu gosto de falar isso porque, querendo ou não, infelizmente tem pessoas que agem dessa maneira, tá? E aqui a gente está querendo dar mais confiabilidade até pelas empresas e pelas instituições de ensino nos nossos certificados aqui emitidos pela Digital Edu, tá bom? Então, na próxima vez que você emitir o certificado, quando você clicar para emitir, por exemplo, na segunda-feira, sábado que vem, o seu nome já vai aparecer estampado ali para você poder clicar no botão e emitir o certificado. Beleza? Então eu tô falando aqui, gente, mas assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu não sou igual muita gente que é tarefas, né, simultâneas. Eu não consigo. Então eu parei aqui, vou colocar o chat agora para vocês, ok? $1 vamos ir. Já, enviado. Beleza? Tá enviado aí. Quanto tempo fica? 5 minutos? Vai ficar 5 minutos. A partir de agora, na realidade, assim que acaba a live, ele conta 5 minutos, tá? Então, beleza. Então, beleza? Vamos fazer o feito aqui com o meu amigo. Estou saindo! Tá legal, camarada. Até daqui a pouco, nos bastidores. Daqui a pouco. Então, voltando aqui, o Luiz Coelho, foi um prazer aqui você estar com a gente na Digital Edu, tá? E depois eu fui lembrar aqui, acho que a primeira vez que eu te vi foi lá em Ipanema. Lá em Ipanema, você e o Zeca. Acho que na escola de Design Thinking. É isso aí. Acho que foi a primeira vez. Eu acho que foi ali, tá? E depois a gente foi se encontrando nos outros lugares aí. É isso aí. Eu tenho fotos aquele dia. Eu também, eu ia falar isso, temos fotos registradas e, isso, cara, eu tenho maior satisfação de estar naquele evento do Senac, que você, como MC, foi super divertido. E aí, brincando, né, dando os prêmios lá, falou: pô, tem ágil de tudo quanto é lugar, próxima pipoca ágil. Aí, pô, como fazer pipoca ágil? Legal que dali você, cara, resolveu... Não, nem me toquei, né, cara? Foi inclusive, esse cara tá para vir aqui tá para colocar aqui para falar, mas ele é um cara muito ocupado, o Caon, não sei o nome, o cara, se ele é presidente de uma empresa, não sei, o cara é um cargo assim, eu falei com ele, falei: tem que falar com a minha secretária, toda enrolada aqui. Caramba, ele que deu a opinião pro Muniz, tá? Sim, e eu peguei essa ideia. Legal. Então, cara, olha só... muito legal, só para finalizar esse ponto, porque eu queria só te parabenizar mesmo, porque você é um cara que tem uma baita bagagem, quem te conhece mais de perto sabe da sua história de vida também, que você é um cara baita guerreiro, né? Então, cara, eu acho que pessoas como você têm que realmente criar conteúdo, tem que, né, trazendo conteúdo aí para as pessoas, e eu fico super feliz quando eu vejo aí projetos como esse da simulação, onde você está, enfim, orientando, mostrando os perrengues, né, da vida como ela é, como a gente falou. Então, parabéns mesmo, cara. E parabéns pro Wagner também,
que apesar da gente estar em estados diferentes, ele já esteve aqui no Rio, tive o prazer também de estar junto com ele, numa transmissão também, num evento, enfim. Wagner é um cara super organizado, pô, super estruturado, muito profissional, então parabéns aí também para o Wagner, para a Digital Edu aí. Tá legal. Ó, tem duas perguntas aqui, ó. Rapidinho, só para responder aqui. Qual é o impacto, a Mônica Evelyn mandou, qual é o impacto da IA pode gerar para a galera que está começando, como eu, em relação ao pensamento crítico? Tá? Pois é, eu acho que o impacto maior você já falou. Basicamente assim, Mônica, o impacto o seu pensamento crítico está se tornando cada vez mais importante na era da IA. Porque a gente está vendo assim que trabalhos operacionais, braçais, a IA está facilitando. Qual vai ser o valor que a gente entrega? O valor que a gente entrega é justamente esse pensamento crítico. É saber revisar as informações, é saber qual é a melhor informação para determinado contexto, né? Então, é isso. Não perca o pensamento crítico, trabalhe ele cada vez mais. Legal. E a Raquel mandou aqui, ó, poderia deixar registradas as ferramentas de IA que seria melhor para cada coisa? Na realidade, são muitas ferramentas, a gente falou algumas aqui. Não vai dar para listar agora, porque a gente está no finalzinho. Mas, Raquel Vieira, procura a gente, pode procurar o Luiz Coelho no LinkedIn dele lá, Luiz Coelho, tá? No meu, lá, para a gente. Se não conseguir encontrar com ele, fala comigo que eu mando para vocês, né? E tem um quiz. Eu não sei se estava nesse dia ou se estava. É o seguinte, agora estou fazendo toda vez um quiz, é o seguinte, eu estou trocando de relógio toda hora aqui, tá? Então, galera, eu estou trocando de relógio direto. Eu queria saber de vocês, se vocês prestaram atenção direitinho. Depois vocês podem colocar em qualquer lugar. Falar, se você estava com tantos relógios, trocou tantas vezes aqui, que tem vários relógios diferentes que eu coloco durante a transmissão. Então tá, legal. Meu camarada, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Fique aqui, né, para a gente colher o nosso feedback aí de finalzinho aqui nos bastidores. E vamos dar um tchau para essa galera animada que está aqui na Digital Edu. Tá legal, Luiz? Vamos dar um tchauzinho aí para a galera. Vambora, gente. Deixa eu botar aqui a saidinha aqui. Valeu!